Eu confesso que trabalhar com sonhos não é uma tarefa fácil, mas eu posso garantir que é muito satisfatório poder ver um sonho como esse e tantos outros com essa porta maravilhosa que é de 5,30 metros de altura, toda fabricada em ACM. Aqui é a cor Dark Grey, que é um grafite, e nós introduzimos esse puxador de aço inox com pintura preta para compor também com as esquadrias da casa, toda no preto também. E compôs perfeitamente com todos os outros elementos aqui da fachada. A utilização do vidro incolor, além de trazer integração aos ambientes, aqui na escada e no guarda-corpo do mezanino, trouxemos também sofisticação e leveza, uma combinação perfeita com o quartzo branco da escada. Em um projeto como esse, que a proposta é o conceito aberto, nós garantimos com uma porta de 4 folhas a integração da sala de jantar com o espaço gourmet. E o espaço gourmet com a área de piscina, garantimos com essas duas portas, uma porta de 6 folhas e essa de 3 folhas, que dá maior integração aqui. Boa noite, estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta aqui nos estúdios do Macaé Podcast. Esse intuito desse programa nosso é trazer informação de forma clara e objetiva para você, telespectador, trazendo de uma forma mais didática possível informações que venham agregar conhecimento, né? Eu falo que o nosso intuito aqui, doutor, é a gente lutar contra as fake news e trazer de forma mais especialista possível informações para o nosso público, né? Hoje temos a honra de receber o doutor Leonardo Lessa, advogado, né, especialista na causas sindicais. Estará conversando conosco aí sobre diversos direitos aí de contribuintes, né, doutor? Fique à vontade de se apresentar. Obrigado, Luan. Primeiro, um prazerzaço estar aqui com você. A gente admira o seu trabalho, a gente vê todas essas entrevistas que você faz aí. E é muito enriquecedor, né, porque você vê colegas de várias áreas, né, e só vai engrandecendo o nosso conhecimento. Hoje a gente vem aqui falar um pouco sobre direito sindical, um pouco polêmico, um pouco não polêmico, né? A gente já milita nessa área há mais de 20 anos, né? Praticamente tão logo a gente se formou, eu sou ali da década de ano 2021, dezembro de 21, eu concluí a faculdade, março de 2002, 2001, 2002, já estava prestando compromisso como advogado, né? Bom. E em 2004 já ingressei na área sindical. Quer dizer, com 2 anos aí, em seguida, né? E 2 anos iniciais que não tinha muito nada a ver, não. Né? Eu trabalhava lá com os amigos do escritório Carvalho de Amério lá, e era muito mais a área empresarial, né? A gente dava assistência a determinadas empresas aqui em Macaé. E em 2004 a gente ingressou no mundo sindical e estamos aí. 17 anos, 19 anos completamos agora nessa luta aí. E o senhor começou, acho que num momento que não tinha, acho que muita gente, né, focada para essa área, né, em 2004, ali nessa... Ou já era forte já o movimento sindical ou a advocacia, né, nessa área aí? Tinha bastante colegas já nessa militância aí, vários amigos aí nessa luta, mas foi para mim um início, um aprendizado, né? Sim. Porque o sindicalismo, você vivencia ele no dia a dia, você ter contato com o diretor sindical, você ter contato com o trabalhador, é como se fosse uma nova faculdade de direito nesse aspecto trabalhista, né? Que tem seus meandros ali, suas lacunas, que a gente tem sempre que utilizar sempre as terminologias jurídicas, né? Do ponto de vista de uma forma bem leve, né? Porque o trabalhador muitas vezes tem uma dificuldade, como qualquer cidadão, né? Juridiquês, né? Atrapalha sempre um pouco, mas é uma área bacana, é uma área que sempre nos enriquece em conhecimento. Que bom. E, doutor, falando um pouquinho sobre o senhor, é macaense, chegou aqui forasteiro igual eu, como que é? Conta um pouquinho da sua história hoje, sua trajetória, faz parte de alguma comissão da OAB, como que está a sua vida nesse sentido aí? Eu talvez seja uma exceção de todos que vieram aqui, né? Eu sou macaense. É mesmo? Né? Meus pais vieram para Macaé em 74. Meu pai é servidor público federal, passou no concurso e veio ser alocado em Macaé e constituiu a sua família aqui. Eu e meu irmão somos macaenses
E eu, além de atuar nessa área de direito propriamente dita, eu sempre gostei muito da organização, de atuar junto às instituições que nos representam, né? E para mim é um prazer muito grande, a presidente Ana Gleice, da 15ª Subseção, me convidou, né, na sua gestão, e hoje a gente atua ali em algumas comissões, né? A gente se dedica a muitas comissões. Primeiro foi uma honra muito grande, porque a doutora Ana ela instituiu pela primeira vez, em mais de 47 anos de existência da nossa subseção, a primeira comissão de direito sindical. Nunca teve. Que bom, né? Já existia na seccional, no Rio de Janeiro, Sim. mas aqui foi a primeira comissão e eu estou presidindo a primeira comissão de muitos que vão presidir durante todos os anos. E é algo interessante, né? A gente está até conversando agora nos bastidores, né? Que a atuação sindical que Macaé é muito forte devido à questão do petróleo, né? Pessoas que estão envolvidas direto ou indiretamente, né? E realmente não ter uma comissão específica dessa área, né? Ficaria algo meio que uma lacuna. Então acho que foi uma decisão muito boa, né? Com toda certeza, muito acertada. A gente hoje agrega vários sindicatos na nossa comissão. Outros, apesar de convidados, ainda não tiveram tempo ainda de se ajustar, porque a comissão está iniciando, né? Sim. Mas a tendência é a gente ter uma comissão formada com profissionais de direito, com membros consultores, diretores sindicais, porque a comissão da OAB, ela permite você convidar um membro consultor. Entendi. Muitas vezes ele não precisa ser um advogado para fazer parte da comissão. Então a tendência é a gente fortalecer. E além da comissão de direito sindical, a gente atua também na comissão de segurança pública, presidida pelo Dr. Ronaldo Linhares, na comissão de prerrogativas, na defesa dos interesses do advogado, presidida pelo Dr. Tiago Amério. Então, nós temos uma atuação hoje muito importante e fervorosa lá na OAB, mas graças ao convite da nossa presidente que a gente se colocou à disposição. Que bom. Doutor, e quando a gente fala de direito sindical, né, muita gente tem uma certa visão, de repente até distorcida, né? E para isso que a gente trouxe o senhor aqui, para esclarecer um pouquinho para a gente a atuação da advocacia no direito sindical, né? Como ali pacificador, né, mediador ali entre conflito entre empresa e colaborador. A gente vê muitos sindicatos em Macaé fazendo esse tipo de atuação, né, movimentos sindicais. Já vi empresas até sendo paralisadas, né, por não ter chegado em alguns acordos. Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão aí do direito sindical. Esse tema é muito importante, Luan. O sindicalismo, ele, durante anos, ele teve um papel muito importante na história, né, dos direitos conquistados dos trabalhadores, né? Aqueles direitos que estão esculpidos hoje numa legislação, existiu luta, existiu gente que perdeu até a vida nesses combates aí. Muitas vezes a gente não tem conhecimento. Eu queria só fazer um preâmbulozinho sobre um pouco da história do sindicalismo no Brasil. O Brasil foi um dos países que começou a ter o sindicalismo posteriormente à Europa. A gente não foi o precursor, a gente começou depois. Como a gente começou, a título assim, de informação, nós tínhamos alguns eventos. O sistema trabalhista do Brasil era escravagista. O primeiro sistema de trabalho no Brasil era escravagista. E começou a melhorar com a formação da União Europeia, da Liga Europeia, 1870, 1880, mas o que foi o glamour que praticamente pacificou a legislação foi em 1871 e 1888, que é a Lei Áurea, a Lei do Ventre Livre, que aí pacificou e criou a abolição da escravatura. Sindicalismo apareceu na primeira Constituição do Brasil, em 1891, quando já permitia ali as pessoas se associarem ao movimento sindical. E ali começou as lutas de classes, tudo que nós temos hoje de direitos, aí parte disso aí. E muitas vezes hoje o que foge um pouco à essência, e é importante a gente trazer essa essência do direito sindical, é que a mola mestra do direito sindical, pasme todos os amigos que estão nos ouvindo, é o próprio trabalhador. Porque por mais que os sindicatos atuem junto à legislação, criando leis, criando normas, buscando criar direitos para os trabalhadores, o trabalhador é o que fortalece a entidade sindical. Exato. Você falou em um ponto fundamental, paralisação. Paralisação é um remédio amargo, muitas vezes utilizado pelo sindicalismo, de forma a querer tentar sensibilizar o setor patronal, e isso acaba trazendo prejuízo também ao setor patronal, de que ele precisa se movimentar, ele precisa enxergar o trabalhador como um aliado, como um parceiro
Não tem como fazer sindicalismo uma via de mão dupla. Exatamente, não tem como você fazer sindicalismo sem estar atrelados lado a lado. Capital e trabalho. Então, o direito sindical, ele é apaixonante, né? O que as pessoas precisam também analisar, que o direito sindical não é um direito político-partidário. Você está defendendo o direito sindical, você não precisa ter uma bandeira de esquerda ou de direita. Isso é interessante, até desculpa te cortar, porque acho que isso aí acabou que criou aquilo que eu falei agora há pouco, né? Criou uma certa visão errada sobre o movimento, né? Sim. E está sendo interessante isso, mencionar isso aí. Então, não existe a necessidade de você estar vinculado a algum partido de esquerda para você. Ah, doutor, mas a maioria dos sindicatos tem uma visão de esquerda. Concordo. Porque o esquerdismo sempre teve aquela visão de luta, de defesa, mas hoje o sindicalismo está muito mais do que isso. O sindicalismo hoje precisa ter uma estrutura jurídica forte, precisa ter dirigentes sindicais capacitados, porque hoje não se ganha nada no grito. Para você fazer um movimento, você precisa cumprir ritos legais, sob pena de você colocar aquele trabalhador que está envolvido ali, sob pena até de ser, ou sofrer uma falta, ou ser dispensado por justa causa. Então, o sindicalismo, ele, durante todos esses anos, ele vem lutando diariamente, e eu sou um profissional que eu tento ser apartidário nas minhas convicções, e penso tão somente na legislação que está em torno do problema do trabalhador, e busco viabilizar a solução utilizando as leis que nós temos. É verdade. Uma consolidação das leis de trabalho, que é a CLT, e principalmente a Bíblia, o pilar do sindicato, que são seus acordos coletivos, suas convenções coletivas, que o sindicalista, através do seu corpo jurídico, ele precisa ter profissionais técnicos para construir cláusulas, direitos. Isso só acontece com profissionais capacitados. Então, muito se tem aquela percepção que o sindicalismo é uma bagunça, é um movimento de baderna, que são baderneiros. Não, tem que ter profissionais capacitados. E só esses sindicatos que sobrevivem à atual realidade. Inclusive, doutor, até a gente estava conversando ali agora, antes de entrar ao ar, né? E eu até falei, né, que eu atuo ainda no petróleo há mais de 13 anos e já tive a oportunidade de trabalhar em 5 multinacionais. E eu já vi alguns sindicatos, não estou aqui querendo questionar, mas fazendo um adendo à sua colocação de precisa realmente ter um corpo jurídico técnico. Eu já vi muito acordo coletivo, né, entre empresa e sindicato, que o sindicato, tipo assim, a empresa arrebentou o colaborador. Tirou benefício, quando o pessoal na oba-oba vê 2, 3 benefícios, esquece o que está sendo tirado, ou removido, ou diminuído, né? Então isso é muito interessante, né? Essa questão dessa preparação, né, do sindicato para justamente não deixar o trabalhador sofrer, ele, sei lá, 1, 2 anos naquele acordo ali, né? Com toda certeza. É claro que, como todo segmento, existem instituições que, infelizmente, não buscaram as qualificações devidas, não investem em conhecimento, não investem em qualificação. Eu não por falar do sindicato que eu represento, que é o Sindpic, que já Esse sindicato é de quê? Só pra gente entender. Esse sindicato ele atua na área de construção civil, é um sindicato de representação de todos os trabalhadores de construção civil, e também dos trabalhadores da área de manutenção, montagem industrial, limpezas industriais. Isso é trabalho também offshore ou só em offshore? Ah, então ele atua também nas plataformas marítimas da Bacia de Campos. Doutor, assim, a gente nem... Hoje a maioria das plataformas da Petrobras precisam dessa manutenção e dessa montagem quase que diária, até pelo contato com o mar, maresia. O efeito é devastador. Então precisa ter uma manutenção diária para que proporcione a captação do petróleo. E só para a gente entender, por exemplo, o senhor falou a questão do Sindpic, né? E tem sindicatos que também, por exemplo, o Sindipetro, que tem uma defesa semelhante. Qual seria essa diferença entre um e o outro? Seria a atividade, o ramo mesmo? Sim. Hoje o que diferencia um sindicato do outro é praticamente a sua atividade e a sua representação, né? O Sindipetro é muito mais voltado e tem profissionais lá capacitados para poder desdenhar sobre o tema, né? Mas nessa área de perfuração e captação do petróleo. O nosso trabalhador é mais aquela mão de obra de reestruturar, de manutenção. É o pintor industrial, é o caldeireiro, é o soldador, é o montador de andaime. Então essas atividades, sendo elas as preponderantes da empresa,
estão vinculados ao nosso sindicato. Por que eu falei no Sindipic, até mandar um abraço para o nosso presidente, João Rodrigues de Vieira, que não está passando por um momento bom, a gente deseja melhoras a recuperação. O que eu visualizei nesse sindicato, por isso que eu falei nesse tema, e foi um aprendizado que eu levei para o resto da vida. Quando eu adentrei o sindicato, o que eu visualizei lá? O interesse do sindicato em qualificar seus profissionais. Isso é bom. Olha, vocês precisam, dava uma bolsa de ajuda ao cara para fazer uma faculdade de Direito, para fazer uma faculdade de Administração. Hoje tem profissionais formados em Macaé que estão atuando aí profissionalmente e particularmente, porque seguiram o seu caminho, trilharam a sua independência, que tiveram parte desses estudos financiados pelo projeto de bolsa, determinado pelo nosso presidente, que bom, né? De investir nesses profissionais para poderem se qualificarem e naquele momento prestar o melhor serviço para aquele trabalhador que vai ali desassistido e que precisa ter uma assistência adequada ali. Então, esse tema de qualificação foi o que mais levou em conta. Claro que eu também tive experiência de ver outros sindicatos, não vou mencionar os nomes aqui, que não se preocuparam nessa qualificação, nesse preparo, mas hoje estão pagando essa conta. Porque o trabalhador também, ele visualiza a entidade sindical que presta um bom serviço, que tem bons profissionais, que dá um atendimento. Até porque ele vai ali, recebe uma orientação indevida, ele vai procurar um outro profissional e fala, pô, foi orientado errado, foi orientado mal. E aquilo ali pega muito mal para as instituições. Ô, doutor, eu não sei se foi de 2017 para cá, a nova reforma trabalhista, né, CLT ali, né? Teve a diminuição desse número de sindicatos? Seria, de repente, por causa dessa questão de especialização, ou pela falta de contribuição? Por que você teve essa redução drástica, de forma geral? Luan, você foi cirúrgico nesse ponto aí. Esse ponto hoje é fundamental. Né? Primeiro, a reforma ela tirou a obrigatoriedade daquele chamado imposto sindical, que era um dia do mês de março, que era descontado do trabalhador, e para o sindicato aquele valor entrava 60% daquele valor descontado, os demais eram rateados em confederações, centrais sindicais e federações. Eu, particularmente, é uma opinião minha pessoal como advogado militante, eu nunca concordei com o imposto sindical. Porque eu acho que o trabalhador ele deve contribuir com a sua entidade sindical de livre e espontânea vontade. Eu sempre tive essa percepção. Entendi. Então, quando terminou o imposto, a primeira coisa que nós fizemos lá no sindicato foi, olha, nós temos um trabalho, nós desempenhamos nosso trabalho de forma efetiva e os trabalhadores vão reconhecer. E tanto que os trabalhadores até hoje contribuem com a entidade sindical, contribuem lá com o nosso sindicato. Mas houve um impacto muito grande, porque muitos sindicatos não se prepararam para isso, não fizeram investimentos em estruturas e conhecimento, e não se adequaram à realidade e acabaram fechando. Muitas entidades sindicais fecharam nesse país, fruto dessa ausência dessa verba. Porque o sindicato ele vive dessa contribuição. Mas por que eu falo que houve? Eu não vou condenar os profissionais que atuavam nessas instituições e passaram por isso. Mas eu sempre tive a percepção que se você presta um bom serviço, independente da legislação, você vai ter sempre o seu contribuinte. Não concordo, o Sindipic sofreu impacto? Sofreu. Mas vem sobrevivendo até hoje. O que a gente luta muito na justiça e no poder judiciário é que o trabalhador, ao ser descontado, se ele for descontado, ele tenha o direito de oposição. Que ele possa fazer o seu direito de oposição. Ele se manifestar dizendo, olha, eu não quero contribuir. Ou eu quero contribuir. Antigamente era a cartinha manuscrito que era feita, né? Não sei se está assim ainda. Ainda é assim. O e-mail, geralmente acho que deve ser. Então, a gente é favorável a isso. Inclusive o STF agora está julgando essa matéria. A tendência é que seja efetivado o direito de oposição, porque com o advento da reforma trabalhista, houve uma confusão jurídica muito grande e os tribunais têm dado decisões tentando uniformizar. O que é isso? O artigo 513, a linha A da CLT, o que ele diz? Olha, o sindicato pode instituir as contribuições através de uma assembleia e as condições para que o trabalhador possa se opor. Eu não posso colocar numa assembleia a obrigação do desconto, isso é ilícito, isso acabou. Só que muitos magistrados e muitos juízes e profissionais operadores de direito entendem que esse artigo, mesmo não tendo sido revogado, ele entra em conflito com a reforma trabalhista que diz que o trabalhador tem que assinar uma carta autorizando o desconto. Então esse embate jurídico vem se degradando esses anos todos aí, mas a nossa convenção coletiva, ela teve o reconhecimento do Ministério Público do Trabalho, né, que é a unidade Cabo Frio,
que sempre nos questionou apenas o direito de oposição. Quer dizer, o trabalhador é descontado, mas ele vai lá e diz, eu não quero contribuir mais. E assim é excluído. Ele tem muitas poucas cartas de oposição. Esse tema, é que eu falei, é muito importante para o mundo sindical. Mas pela nossa atuação, pela nossa presença de espírito e trabalho diário, esse impacto ocorreu. Mas não foi da maneira que outros sindicatos sofreram, entendeu? O trabalhador de Macaé, e a gente agradece aqui a todos eles que são associados ao nosso sindicato, ao Sindipic, e que são associados aos demais sindicatos que tem em Macaé, tem uma consciência desse movimento, da importância da presença do sindicato. Porque imagine só o trabalhador tendo que ele próprio negociar um aumento salarial, negociar um benefício, discutir com N profissionais capacitados a construção de um acordo coletivo com cláusulas, direitos, se o profissional benefícios. chega no RH para reclamar que o salário veio errado, é uma luta, né? Imagina um aumento constante. Essa visão de sindicalismo que eu quero deixar para o pessoal. A importância de tratar de negativo. Mas o sindicato está cometendo... Quando o sindicato comete um erro, basta você denunciar o Ministério Público do Trabalho. Demandar na Justiça do Trabalho para aquele sindicato que esteja cometendo erros, esteja prejudicando uma categoria, seja acionado e seja penalizado como qualquer cidadão ou pessoa jurídica desse país. Deixa bem claro, né, doutor, que assim, o trabalhador ele tem uma força muito grande, mas unido junto e com uma representatividade, né? E já que a gente está falando sobre essa questão de uma negociação sindical, né, de sindicato e patrono, que é empresa, e até chegar num acordo, numa convenção. Como que funciona essa negociação para que a gente entenda? Esse sistema também é muito interessante. Eu até trouxe aqui uma opção de livro depois, para os amigos que não são militantes dessa área, que possam se debruçar, estudar. À vontade E vão, é um bom autor de livro e que conhece o mundo sindical. Né? O que acontece? Numa negociação, que a gente chama de negociação coletiva, existe o sindicato laboral e muitas vezes existe, quase sempre, o sindicato patronal. Eu sempre optei por uma negociação macro. O que é isso? É você negociar com representantes das empresas. Tem sindicatos que optam por fazer acordos coletivos individuais. Não que nós nunca fizemos, já fizemos vários. Mas a nossa negociação sempre parte para o sindicato patronal. Por exemplo, especificamente na nossa área, no nosso mundo sindical, cada categoria existe uma data base. Por exemplo, a nossa data base é 1º de maio. Dos nossos trabalhadores que nós representamos, de manutenção, montagem, limpeza industriais, construção civil, tanto em terra quanto no mar, é 1º de maio. Então, a nossa convenção coletiva de trabalho, que é celebrada entre o sindicato patronal e o sindicato laboral, ela começa a ser discutida já no mês de março e abril. Porque a data final da nossa convenção é 30 de abril. E 1º de maio se inicia uma nova convenção. E essas tratativas começam no mês de março. Como é que funciona? O sindicato manda um ofício para o sindicato patronal para dar abertura às negociações, informando o sindicato patronal que iremos celebrar uma assembleia com os trabalhadores. Aí o sindicato laboral convoca essa assembleia com a categoria, para discutir com a categoria quais são os percentuais. Como já é uma categoria já madura, ela já tem conhecimento de todas as cláusulas, de tudo aquilo que já vem acontecendo ano a ano, aquilo é discutido. Gente, nós temos essa convenção aqui, tem 70 cláusulas. Quais são essas cláusulas que a gente deve alterar? Aí nós fazemos uma assembleia, uma por uma. Antigamente era presencial, hoje é virtual. Então, assim, a última assembleia deu mais de 1.000 trabalhadores. Nós nunca conseguimos, só uma vez. Em 19 anos eu fiz uma assembleia presencial com 4, 5 mil pessoas. Muito difícil mesmo. Que foi lá no tênis clube ali no Juquinha. Isso foi em 2011. No auge do petróleo. No auge do petróleo. Daqui para lá as assembleias presenciais eram 100 pessoas, 80, 30, 40. Então com o virtual possibilitou o trabalhador que é de fora de Macaé, e quase que 70, 80% da nossa mão de obra é de fora de Macaé, nessa área offshore, eles ficam agora muito mais fácil, acessa o celular, o computador e participa da assembleia. Essa assembleia define percentuais, direitos, benefícios, manutenção, exclusão. Não, essa cláusula acho que deve excluir, isso aqui deve acrescentar. Mudou a legislação. Então, previamente, se reúne o corpo jurídico sindicato para discutir as alterações da lei. Porque a nossa norma coletiva, a gente tem por princípio sempre manter adequada a legislação.
apesar do STF sempre permitir que a gente possa acrescentar algo a mais, né, e torná-lo aquilo lei. Mas a gente sempre precisa trabalhar com o princípio básico e talvez melhorar. A gente nunca inventa nada que não esteja, muitas vezes, esculpido na legislação majoritária do país, que é a Constituição Federal e a CLT. A partir daí, fechou essa é a nossa proposta? Aí nós convocamos uma reunião com o setor patronal e apresentamos a proposta que foi aprovada por uma categoria. O sindicato não dá um passo a mais ou a menos sem ouvir essa sua categoria. Sindicato sério. Entendi. Que atua de maneira correta. E a partir daí começam as negociações. Muitas vezes as negociações não se encerram antes do dia 1º de maio. Começa a quebra de braço, né? Começa a quebra de braço, aí vem as negociações, pode haver paralisações, pode haver manifestações, pode haver até a instauração de um dissídio. Que muitas vezes o trabalhador fala assim, quando sai nosso dissídio? É comum, né? As todo pessoas... ano, eu quero saber. Isso aí. Só que o dissídio é uma peça jurídica. Que pode ser de natureza econômica ou até mesmo jurídica. Jurídica, caso for uma greve abusiva, e econômica, discutir os benefícios, né? Mas essa terminologia ficou fixada perante os trabalhadores. E aí pode chegar até no tribunal. A gente evita muito chegar no tribunal, porque muitas vezes o tribunal vai se basear nos índices legais. E muitas vezes o tribunal, como que o tribunal vai avaliar se o seu vale de alimentação tem que ser X ou tem que ser lá? Né, que é uma coisa negocial entre duas partes. Isso. Então, você corre o risco até de perder cláusulas e benefícios ali já conquistados. Então, a gente evita ao máximo. Mas a natureza jurídica é essa. Se a gente não chega a um impasse, o Estado tem que intervir. E é uma audiência especializada, diferente. Você não vai na primeira... Não é em Macaé a audiência do dissídio. Ela ocorre no tribunal, presidido pelo presidente do tribunal ou vice-presidente. Chamam sessão de SEDIC, que é a sessão de dissídio coletivo. Pelo que o senhor está me falando aí, muitas das vezes a gente só vê mesmo ali a assembleia, né, entre o representante sindical e os colaboradores, né? Mas a gente não sabe o que tem por trás até chegar naquela apresentação de proposta, né, de acordo ali, né? E a questão do tempo, a vigência desse acordo e dessa convenção, para a gente entender quanto tempo de dura. O nosso sindicato sempre trabalha com a vigência de 12 meses. Mas você pode fechar até 24 meses. Mas por que a gente fecha 12 meses? Porque eu acho que um ano é um tempo... Acontece muita coisa em um ano, né? A nossa vida muda muito em um ano, né? A qualquer momento você pode sofrer uma situação favorável ou desfavorável. A legislação é a mesma coisa. A legislação é muito essa sensibilidade do que ocorre no país, né? Quando está acontecendo uma coisa aqui que está prejudicando algum segmento, surge uma legislação. E aquilo ali, em um ano, pode acontecer muita coisa. Então, a gente sempre trabalha com a vigência de 12 meses. Que é um tempo ali, de repente, questão inflação também, né? Que tudo sobe, né? Então, a gente tem que se adequar, né, a essa questão aí, né? Ano passado, a gente estava falando em índices de NPC de 12%, 13%. Hoje, nós estamos falando de 3 e pouco. Já é uma... Doutor, e com relação você já falou um pouquinho sobre a contribuição sindical, né? Isso aí... Hoje é optativo, né? É optativo. A gente usa muito aquela contribuição. Existe a contribuição associativa. Essa contribuição associativa, eu quero ser vinculado ao sindicato. Independente de eu estar trabalhando em empresa nenhuma. Eu quero ser um associado. Como se fosse um clube, eu quero me associar ao sindicato. Ele vai pagar mensalmente como sócio. Aí independe de carta de oposição, ele é um sócio. A partir do momento que ele fez a associação, basta ele ir lá e tirar a associação. Ele deixa de contribuir. Mas a gente trabalha com uma contribuição que é chamada de assistencial. No nosso caso, a gente chama de taxa de custeio. Que é quando o trabalhador ele é descontado do seu salário, mas ele tem o direito de se opor e dizer, eu não quero contribuir, não vou contribuir. Anual ou mensal? Mensal, entendi. No nosso caso lá, em torno de 1% do salário base, mas limitado a R$40. Se o cara ganhar 10 mil, 8 mil, não vai descontar 80, 100 reais dele. Mas é optativo. E não é obrigatório o seu desconto. E a gente tem uma aceitação boa. Por isso que eu falo, a gente sofreu baque, sofremos. A gente teve que dispensar funcionários, há uma diminuição de receitas. Mas a gente sobreviveu e está aí atuante, pujante e cada vez conquistando mais membros na nossa categoria. Isso é bom. Eu tenho visto também os sindicatos até oferecendo um plus, né, algo a mais ao associado, ele, digamos assim. Tem um sindicato na Serra que tem que ter um sítio, caso a pessoa queira, né, o associado queira participar. O nosso sindicato apoio jurídico, né? Não só a questão sindical, mas outras questões, que eu sou lá de Trajano de Moraes, né? Então lá tem um sindicato lá dos ruralistas, né? Então o sindicato ele oferece muitos benefícios ali para quem é associado, né?
que é igual questão jurídica, até tem um amigo que é advogado, doutor Sebastião, um forte abraço. Então, Um abraço, assim, tu conhece. o doutor Sebastião milita há muito tempo nessa área também, né? Boa. Então, assim, isso aí até para trazer também o interesse, e acho que entra até no complemento que o senhor falou, né? Para não se tornar, ser visto como uma obrigação. Sim, Mas sim. a pessoa vê que ela tem uma contrapartida favorável, ela não só briga. E o mais importante, sindical. Luan, o mais importante é o trabalhador saber que ele pode usufruir dos serviços do sindicato, não tão somente quando ele sofre um prejuízo, Sim, ele é sim. dispensado, ele pode ir lá fazer uma consulta jurídica sobre determinado assunto para ter uma orientação daquilo que ele vai ter que fazer. Ele pode frequentar uma sede campestre. Isso, exatamente. Nós temos uma sede campestre em Córrego do Ouro, Uhum. nesse momento está desativado, fazendo manutenções, mas lá foi palco de inúmeras festas, de benefícios, quer dizer, era um negócio bacana pra caramba. Nós tínhamos um tratamento odontológico também no sindicato, que agora deve estar retornando, que muitos profissionais acabam, porque eu falei, os profissionais seguem a vida dele, vão procurar outros caminhos. São profissionais que muitas vezes tiveram a sua formação acadêmica, parte desses custos puxados pelo nosso sindicato. Quer dizer, até dentistas foram formados com a ajuda, né, do sindicato, porque esses profissionais atuavam na prestação de serviços junto à nossa categoria. Então, esses atrativos são fundamentais para que o trabalhador também se sinta uma área de lazer, né? Não é só aquela área de luta, de briga, isso é fundamental como um atrativo ao trabalhador. Porque assim, o que a gente está conversando aqui, né, doutor? A empresa depende do funcionário, do colaborador, o colaborador depende da empresa para manter seu salário, seu sustento. Então, quando você vê um pé de guerra entre um e outro, fica uma situação complicada. Que a pior coisa que tem é um profissional desmotivado dentro da empresa, né? E uma empresa também chateada com a conduta da pessoa. Então, assim, eu acho que para isso que o sindicato ele entra como mediador, pacificador desse conflito, né? O sindicato ele tinha não sei se você chegou a pegar ainda essa época, existiam as comissões de conciliação prévia. Ah, eu lembro. Né? Antes do cara ingressar com uma ação trabalhista, Isso. ele tinha que esgotar a possibilidade de um acordo. Milhares de acordos foram feitos. Depois houve a mudança na legislação. Né? Eu sempre acho que a legislação sempre muda para melhor. Isso. Mas esse aspecto conciliador, ele vem muito disso dessa época. Até nas petições trabalhistas iniciais, você coloca lá geralmente esse tópico, né, que não foi submetido no CCP, né? Sim. Eu lembro disso aí. Era muito disso. E além que, antigamente também, que eram chamadas de varas de trabalho, eram chamadas de juntas de conciliação e julgamento, sentava um representante patronal e se representava um representante classista. E aquele representante classista era oriundo também do mundo sindical. Uhum. Então o sindicalismo sempre tem muito presente também no poder judiciário trabalhista, na época das juntas de conciliação e na época das comissões de conciliação prévia. Mas o espírito maior do sindicato, eu sempre adoto, e todos esses anos que nós estamos lá, nós fizemos uma vez, acho, 1 ou 2 greves. O objetivo sempre é conciliar, sempre mediar, sempre buscar o melhor para o trabalhador, mas também eu não posso matar o empregador. Uhum. O empregador, ele é a mola mestra também dessa relação. É o que eu falo, uma mão de via dupla. Isso. Capital e trabalho. Eu não posso sufocar o empregador de forma a levá-lo a proceder com demissões. Então a gente sempre busca propostas equilibradas. Uhum. O que está acontecendo muito agora, Luan, é uma comparação salarial. O trabalhador da nossa cidade, e aqui não é nenhuma crítica, não, eu sou macaense, eu acho que eu tenho até autoridade para falar isso. A nossa cidade é uma cidade cara. Vestuário, habitação, muito caro. Alimentação, né? Lazer. É uma cidade que tem um custo elevado. E tem todo um porquê, gira milhões aqui, bilhões, é a capital nacional do petróleo. Verdade. Tem a sua identidade, Macaé. Qualquer lugar que você chega do país, esse dia eu estava viajando fora do Brasil, eu falei Macaé, o cara falou, pô, conheço. Referência, né? Empresa tal, então é uma referência, é um orgulho, né, pra gente, né, ser macaense. Mas nós temos um custo elevado. O que a gente quer é que os salários dos trabalhadores sejam compatíveis com esse custo elevado. Para que ele possa também ter direito a ter uma vida tão boa quanto a de todos nós. Uma outra coisa que acabei lembrando aqui, hoje eu não sei se acontece, antigamente é chamado homologação, né, de acordo da rescisão trabalhista. Isso acontece ainda ou acabou? Que antigamente tinha que ir lá na sede do sindicato, né, o representante sindical fazer ali a conferência das verbas, isso acontece ainda? Não é mais obrigatório. Com o advento da reforma trabalhista, deixou de ser obrigatório. Mas o nosso sindicato coloca essa obrigatoriedade. Entendi. E por que a gente manteve? E foi até
É impressionante isso. Foi até também uma opinião também do setor patronal. Não, doutor, vamos deixar isso aí, que eu acho importante, porque nessa homologação existe a possibilidade do encurtamento de algum erro. E realmente, muitas vezes a gente homologadores, eu mando até um abraço aqui para os agentes lá que trabalham muito exatamente, Edileuza, Valdilene, Maxwell, esses profissionais, eles identificavam ali algum direito que estava deixando de ser pago. Eu já vi rescisão ter alteração em R$3.000, R$2.000, e aquilo ali é uma forma de economia processual. Exatamente. Porque o cara ia sair dali, ou ele ia utilizar o departamento jurídico do sindicato, ou ele ia utilizar um advogado, tem vários brilhantes aqui na área trabalhista aqui em Macaé, e ia criar um processo judicial. Então, uma forma também de evitar um crescimento de ações, essa verificação. Repito, não é obrigatório, mas em comum acordo, sindicato patronal e sindicato laboral podem colocar essa obrigatoriedade na convenção. Na nossa consta, de outros amigos consta também. Inclusive foram feitas na época da pandemia até mesmo de forma virtual. Criou-se um link para que trocassem documentos e aí fazia-se aquela reunião virtual com o trabalhador, identificando para ele os pontos que foram observados, caso acontecesse. A maioria das vezes não tem tantos erros, porque os profissionais são bem qualificados, os RH das empresas, estão treinados para isso. Né? Mas identifica muitas vezes erros pequenos, mas que geram um valor a mais para o trabalhador, que fica todo satisfeito. Doutor, uma outra situação sindical, infelizmente a pandemia de 2020 ela trouxe muitas tragédias para o nosso país, para o mundo inteiro. Mas eu acho que teve muita empresa que acabou aproveitando aquelas MPs que foram colocadas pelo governo, né, para meio que pisar em cima de trabalhador, né? Não dar aumento, tirar hora extra, pagar, sei lá, um tempo depois, gerar banco de hora. Eu vou entrar nesse mérito exclusivamente do direito material trabalhista. Mas o que eu quero trazer aqui, eu acho que o sindicato ele voltou a ter força nessa questão da pandemia, porque o trabalhador ele sendo massacrado, desculpa o palavreado, mas dessa forma, porque a legislação foi alterada, né? É verdade. Então, assim, eu acho que o sindicato voltou a ter seu protagonismo. O que você acha, depois da pandemia para cá? O pessoal agora vai ficar bravo comigo. Essa gestão de medidas provisórias que foram criadas, dependia muito, é o que eu falo, a gente sempre tem uma opinião fora do político partidário. A gente atua. Naquele período, as medidas que foram feitas foram prejudiciais ao trabalhador. Independente de quem estava governando o país, de quem estava gerindo aquilo ali. Podia ser lado A, lado B, esquerda ou direita. A gente tem que se basear naquilo que foi efetivado. Sem criticar as pessoas que estavam no poder. Aquelas medidas que foram feitas foram prejudiciais ao trabalhador. Eu tive caso, Luan, de ter que entrar com liminares. Porque de um dia para o outro a empresa chegou e falou assim: trabalhadores, a partir de agora, redução de 30% no salário de todo mundo. Assim. Foi. E aquela avalanche de gente desesperada, como que eu vou perder 30%? Que a gente teve que entrar com liminares para discutir e conseguimos. Por quê? Esse tipo de redução, e aí a gente traz lá de trás, né? Por isso que o direito é bonito e é interpretativo, e muitas vezes você tem que observar os pontos que ele deixa ali, os meandros da lei. A gente trouxe uma observação que já tinha consolidado na legislação, pelo Ministério Público e tudo mais, que era a obrigatoriedade da empresa para determinar qualquer coisa de redução de benefícios, independente da existência da medida provisória, e quando aquele sindicato possuía um acordo coletivo, ela tinha que procurar o sindicato para discutir as bases. Ela não poderia, por livre e espontânea vontade, determinar algumas punibilidades sem ouvir a entidade sindical. E isso foi nesse ponto que a gente bateu nas liminares, conseguimos várias liminares, que obrigavam a empresa a sentar conosco para discutir. Houve algumas reduções, mas reduções muito menos daquelas propostas pelos empregadores. A gente, claro, não desrespeitou as medidas que estavam em vigor, mas nós julgamos elas, muitas vezes, inconstitucionais, até porque não houve aquiescência do sindicato, não houve aquiescência do trabalhador, e não podia como se fosse uma ordem definitiva, o trabalhador acatar. Então a gente conseguiu liminares, né? A gente agradece aqui as varas do trabalho de Macaé, sempre, para os juízes, sempre proativos, né? Muitas vezes não vai dar a decisão que a gente quer. Não estou dizendo que o juiz vai sentenciar sempre a favor do trabalhador ou em benefício da entidade sindical, mas ele está ali disposto a julgar, que é o que mais nós, advogados, precisamos. De juízes
e operadores do direito, funcionários de varas e serventias, que estejam dispostos a dar a amplitude necessária ao problema que está ali em curso. E a gente sempre teve respostas positivas e conseguimos combater muito essas irregularidades. Mas houveram perdas? Não houveram. Na época houveram negociações, mas foram negociações mais leves. Então o trabalhador às vezes perdeu 5%, 1%, 2%, abriu mão de uma situação ou outra, mas tudo dentro de um acordo, de um equilíbrio. E não de forma abrupta, ó, tira 30%. Eu tive decisões de tirar, o cara estava querendo tirar 50% do salário do trabalhador. Na época que queria o teletrabalho, o home office, vai para casa e reduz salário, né? É uma coisa assim, surreal. E eu vi muita empresa dando canetado. Demais. E olha, doutor, a gente vai fazer uma pausa só para a gente informar aqui sobre o nosso patrocinador, já a gente Isso é importante. Retorna em outro assunto aí. Pessoal, então, a gente está aí no nosso empreendimento, no nosso Direito em Pauta, que é gravado aqui em Macaé, nos estúdios Macaé Podcast. E você que queira ser o nosso patrocinador, que queira, né, anunciar a sua marca aqui conosco durante a transmissão dos podcasts que são veiculados pelo estúdio, tá? Fique à vontade, entre em contato conosco, no nosso direct, nossas informações, nossa produção, e venha saber, né, os planos de publicidade. Eu tenho certeza que você terá um excelente retorno aí de marketing para o seu empreendimento, para o seu comércio, para a sua empresa, tá bom? Agradeço em especial a empresa aí que tem nos ajudado nesse empreendimento, a empresa Transfacility International, que tem nos auxiliado também aí na divulgação do nosso empreendimento. E também tem chegado novas empresas aí para nos ajudar. Então, pessoal, ó, sua marca pode passar aqui e você ter um resultado aí muito positivo, tá bom? Hoje estamos recebendo o Dr. Leonardo Lessa, advogado, né? Que milita aí na causa sindicalista há muitos anos, né, doutor? Um excelente bate-papo, trazendo a informação para nossos telespectadores. Deixar depois, no encerramento, deixar as suas redes sociais, caso as pessoas queiram entrar em contato, tá bom? Porque acho que ainda é um assunto que gera muita dúvida, né? Eu falo que uma hora só, se a gente ficar aqui, a gente fica um tópico só uma hora falando, né? Se a gente for esmiuçar realmente a fundo cada um. Mas, doutor, a gente agora já está quase encerrando, mas um assunto que não pode faltar, a greve e a paralisação, né? São dois assuntos aí. Como que funciona até chegar nessa medida drástica aí? Dizem que esse é o remédio mais amargo que o sindicalismo pode propor. Na verdade, o sindicato, né, de forma genérica, ele é um instrumento da súplica do trabalhador. O sindicato, ele tem o poder, né? Na verdade, Ministério Público e sindicato são aqueles que podem promover ações civis públicas em defesa de representados. Isso aí é uma legitimidade, é uma dádiva que o sindicato tem, que bem utilizada é um instrumento importantíssimo. E a paralisação, hoje ela é regida pela lei de greve. A gente tem uma lei no país, uma lei federal. Quem quiser anotar, 7.000, eu sou meio ruim de número, é 7.783 de 89. Essa lei, a lei de greve, ela veio na importância de querer regulamentar as formas dessa aplicação, dessa paralisação. Ah, doutor, a empresa não cumpriu com o meu direito e eu vou fazer uma greve amanhã. Não é bem assim. Esse remédio que a gente chama, essa arma que o sindicalismo tem, é uma forma de você utilizar da maneira mais adequada possível. Como é que funciona? Depois de esgotada todas as possibilidades de negociação, você tem que esgotar. Olha, não chegamos a nenhum avanço nessa negociação. Sim. Vamos ouvir a categoria. A categoria fala, não, doutor, nós exigimos respeito, precisamos parar, precisamos mobilizar. O que o sindicato faz? Não é uma coisa simples. Mas ele tem que seguir um rito rigorosamente previsto na lei. Sob pena de ele não colocar o trabalhador no risco de ser dispensado por justa causa, ter uma falta aplicada no dia daquele movimento. Então o que o sindicato faz? Ele promove uma publicação de um edital no jornal, informando a sociedade em geral, empresas, pessoas físicas, jurídicas, de que naquele dia, no horário tal, movimento tal, reivindicando tal direito, vai haver uma paralisação daquelas atividades, que pode ser temporária, porque às vezes as pessoas falam, qual é a diferença de paralisação e greve? Existe uma legislação específica para uma e para outra?
a gente sempre utiliza a lei de greve, porque a lei de greve ela fala em suspensão temporária, ou determinada, ou indeterminada. Então você pode utilizar a lei de greve como parâmetro da aplicação da paralisação. E aí quando você informa a sociedade em geral, publica no jornal, nas suas redes sociais, informa todo mundo que vai acontecer, você também comunica por ofício, individualmente, os segmentos. A gente informa Polícia Militar, Polícia Civil, Mobilidade Urbana daquela cidade, Guarda Municipal, o local que você vai fazer o movimento, informa as empresas representadas pelo sindicato patronal e também o próprio sindicato patronal de que você vai fazer aquele movimento, mas você dá uma oportunidade também para eles. Ó, se dentro de 48 horas, quando não é serviço essencial, dentro de 72 horas, você não se manifestar, você não se manifestar com relação a nosso pedido, tal dia vai ocorrer a paralisação. Então a gente proporciona ao setor patronal a possibilidade de apresentar uma proposta e interromper aquela paralisação, interromper aquela greve. Entendi. Então, todas essas aplicações que o sindicato faz, e a gente sempre adota lá, a gente avisa com 10, 15 dias de antecedência. Uma semana. A gente não cumpre, porque eu podia cumprir rigorosamente o que a lei diz. 48 horas. Serviço essencial, 72. Mas eu aviso bastante tempo para dar a oportunidade do empregador apresentar uma proposta e, de repente, suspender, porque não é aquilo que nós queremos. Sindicato e trabalhador não quer parar. Sindicato e trabalhador não quer fazer movimento de greve. Sindicato e trabalhador quer apenas ser ouvido, ser respeitado, saber que a sua proposta... Quando a gente pede uma proposta de um aumento salarial, a gente está mexendo com a família do trabalhador. É com o sonho daquele trabalhador de conquistar algo na vida, de ter a sua profissão valorizada. Porque os amigos que estão nos ouvindo e vão nos ver depois, sabem que você trabalhar de forma offshore, você milita na área também, tem que ter inúmeros cursos de qualificação, tem que ter boa saúde, né? Tratamento odontológico, médico, curso de qualificação para determinadas funções, cursos técnicos específicos, cursos de sobrevivência, como curso salvatagem, REUT, que o profissional tem que estar preparado caso haja uma emergência, como que ele vai proceder. Né? E a gente sabe, já teve acidentes sérios na nossa região que vitimaram pessoas. Então, todos esses cursos, eu não sou contrário, eu acho que todos eles devem existir, que são importantes da qualificação e o preparo desse profissional para lidar com uma situação de risco. Agora, a greve e a paralisação, inclusive nós vamos ter, o nosso sindicato está convocando uma paralisação agora para o dia 29 de junho, uma paralisação de 24 horas apenas, estamos chamando de uma paralisação de advertência, e todos os órgãos já foram notificados. Ah, doutor, mas sempre acontece de alguém ser demitido. O risco do movimento é um risco que não é a garantia total, você tem perdas e ganhos ali. O cara pode levar um mês e demitir aquele profissional que foi o líder, que mais atuou, e diz, não, estou dispensando sem justa causa. Eu não preciso justificar o motivo daquela demissão, a não ser que fosse uma dispensa por justa causa. Agora, o cara demite o profissional no dia seguinte ao movimento, aí o sindicato, junto com o Ministério Público do Trabalho, tem as armas para promover as ações e defender aquele trabalhador. Porque política antissindical não é permitido. A gente não pode tolerar mais política antissindical. O trabalhador tem que ter liberdade de fazer suas manifestações. O trabalhador tem que ter liberdade sindical. Ele tem que ter liberdade de se filiar a um sindicato. Tem empregador que não quer que o cara seja filiado. Cria dificuldades. Exatamente. Eu via muito isso. Eu via muita empresa, muito gerente, supervisor, né? Que pressionando para a pessoa não participar do movimento. E sabe que quando se une o trabalhador, tem uma força gigantesca, né? A união é fundamental. E agora você tem, por exemplo, uma empresa, eu via muito isso, empresa de 500 funcionários e a meia dúzia de pessoas. Então você não via muita adesão das pessoas e depois questionando e reclamando. Mas no momento que a gente sempre falava, né? No momento que tinha para falar, para brigar, era aquele. Nos próximos 12 meses não tinha o que falar, porque era aquele momento de agir. Né? Doutor, mas muito obrigado pela presença. Para a gente entrar em contato com o senhor aí, se quiser deixar, não sei se usa rede social, se usa, deixar seu e-mail aí também, para caso alguém tenha alguma dúvida, né? Ou também tem a questão do sindicato, a categoria, caso queira encontrá-lo, precisar de algum auxílio aí, deixa aí para o pessoal aí. Luan, eu só tenho agradecer aqui
a presença, dizer que foi uma honra estar aqui. Discutir direito para mim é uma paixão. Eu quis ser advogado, me tornei advogado e hoje eu milito numa causa que me traz emoção. Porque defender o trabalhador não é fácil. Não, é verdade. Porque você envolve a vida pessoal dele, a sobrevivência dele. Então, é um tema maravilhoso. Queria deixar aqui o meu e-mail, lessadvogado1@gmail.com. O endereço do sindicato, Rua Ferreira Viana, número 4A, Centro, que é da categoria de manutenção, montagem e limpeza industriais, construção civil. Estamos lá à disposição para atender o trabalhador. Redes sociais, Dr. Leonardo Lessa, também tem um profissional, né? E estamos à disposição do trabalhador, à disposição da sociedade, à sua disposição. Toda vez que quisermos falar de direito sindical, eu, dirigentes sindicais, outros advogados aqui da região também, isso é bom. São excepcionais, advogados do Sindipetro, sindicatos metalúrgicos e de outros sindicatos aqui do... Estamos falando hoje do Cildo, né? Sindicato de Hotelaria. Né? São pessoas maravilhosas que militam há muitos anos nesse combate. Já viram muitas coisas, né? E vivenciam isso diariamente. E convidar aqui, reforçar o trabalhador da nossa categoria, que dia 29 de junho estaremos fazendo uma paralisação legal, ordeira, não tem baderna lá, buscando melhoria de condições. É uma advertência apenas para que o empregador possa nos dar um mínimo que é respeito. Não estamos exigindo nada mais do que respeito e um salário condizente com a nossa realidade de Macaé. Doutor, eu sempre deixo essa pergunta para os convidados. Expectativa, desejo do nosso judiciário, de o que o senhor vê aí futuramente, o que você almeja aí, ter como sonho que acho que pode agregar para a gente aí no judiciário? Ou na sua área, à vontade. A gente sempre espera do judiciário fazer justiça, né? O que a gente espera hoje, Luan, é que a gente tenha profissionais, juízes, serventuários comprometidos com a causa. Hoje, quando você entra com uma demanda judicial, você está suplicando ao Estado que ele te dê uma resposta. Que tem alguém ali sofrendo uma violação do seu direito pessoal, uma violação do seu direito material e muitas vezes seu direito moral. Que a gente quer que o judiciário entenda que aquela prestação de serviço que ele faz é de fundamental importância a celeridade, a velocidade. Não se dá mais para tolerar ficar num processo 10, 15 anos e a parte morrer e os familiares terem que receber. Então o que a gente espera do judiciário, e a gente tem visto muitos juízes comprometidos com a causa. Quero deixar aqui um abraço ao Dr. Marcelo Melim, juiz da 2ª Vara do Trabalho, sempre presente na OAB, com cursos de qualificação para os advogados, com orientações. É o judiciário saindo daquela toga e se colocando à disposição da sociedade. Quando ele vai na OAB, ele não está falando para os advogados tão somente, ele está falando para a sociedade em geral. Essa é a minha expectativa, meu sonho. E quem sabe, talvez não possamos ter uma velocidade que nem todos os profissionais têm essa essência, mas que tenhamos mais profissionais dispostos a colaborar com a sociedade. Que bom, né? Doutor, mais uma vez, muito obrigado, tá? Tenho certeza que mais para frente o senhor estará conosco aqui, falando mais um pouquinho sobre outras áreas também, tenho certeza. Muito obrigado pela presença, tá? A todos vocês aí que nos assistiram aí pelo canal Macaé Podcast no YouTube, tá? Deixo aqui o convite também para você se inscrever no canal, ativar o sininho com as notificações, e quando o canal colocar ali algum podcast, alguma informação, você será notificado, ficará por dentro de toda a programação. O nosso programa Direito em Pauta Podcast será veiculado todas as quintas-feiras, às 19 horas, tá bom? Então, você é nosso convidado. Deixo aqui um convite também, siga o nosso Instagram, que é o Direito em Pauta Podcast. Lá teremos os cortes, os melhores momentos da participação dos convidados, né? Cortes de 2, 3 minutos, a gente colocará ali.
e a íntegra da entrevista aqui, do bate-papo com os convidados estará disponível no canal Macaé Podcast no YouTube, tá bom? Então, muito obrigado a você aí pela sua audiência, você que compartilhou, você que nos ajudou, você patrocinador que tem nos ajudado a construir e manter esse sonho ativo, tá bom? Muito obrigado aí, até semana que vem. Um abraço, pessoal. A Vilarejo foi eleita a maior loja de acabamentos do interior do estado pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção. Com 8 lojas e 26 anos de dedicação, o nosso compromisso com você nos deu a oportunidade de estar entre as maiores do país. E é graças a você que confia na Vilarejo para tornar o seu lar ainda mais especial que celebramos esse prêmio. Obrigado!